Bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Elias, sou professor de língua portuguesa. Aham. Queridões, eu sei que a maioria de vocês já me conhece e hoje eu pretendo falar para vocês acerca de contexto. Esses vídeos serão mais curtos, porque para postar diretamente no Face tem que ser no máximo 25 megas, ok? Então, antes de mais nada, limpe a mente de vocês sobre tudo que é contexto, tá? Com exceção talvez do Matheus e da Heloísa, eu acredito que a maioria não tenha ouvido falar muito assim sobre contexto, ok? Então, vou fazer uma abordagem um pouco complexa e se os senhores tiverem algum tipo de dúvida, é só marcar que eu tiro por Skype, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que antes de falar de contexto, precisamos falar de texto, ok? Texto, senhores, é muito simples. É qualquer tipo de ato verbal. Tudo que é verbalizado, tudo aquilo que se utiliza palavras. Ou seja, então você pode ter um texto a partir da fala e você pode ter um texto a partir do escrito, tá certo? Então nós chamamos de texto na modalidade oral e texto na modalidade escrita. Então são coisas que vocês precisam ter na cabeça, nunca se esqueçam disso, tá certo? Então entendam isso. Texto é tudo aquilo que se utiliza palavras para se expressar. Ou como eu prefiro dizer, texto é todo evento comunicativo. Isso precisa estar na cabeça. Texto sempre foi e sempre será um evento comunicativo. Tá certo? Então essa é a primeira parte do vídeo que eu quero que vocês se lembrem disso, tá? Marquem isso na cabeça. Um abraço, até daqui a pouquinho. Voltando então, depois de definirmos essa questão de que texto é um evento social, onde convergem algumas ações, precisamos pensar agora no sentido do texto, ok? O sentido do texto não está lá. Ele não pode ser considerado como parte integrante do texto, tá? O processo de se compreender, de se interpretar o texto está fora do texto. Está em você, você que lê. Então pensa comigo, se você pega um pequeno enunciado, você vai fazer diversas estratégias para tentar compreender o enunciado, tá? E a principal dessas estratégias, que é aquela que eu vou me deter hoje, é criar um contexto, uma situação onde aquele enunciado vai se encaixar. Ok? Então, quando alguém chega para você, moça, rapaz, e fala: Uau, você é uma pessoa fantástica, você é linda, você é maravilhosa. Óbvio que a primeira coisa que você vai fazer é ficar com uma pulga atrás da orelha, se for uma menina ou se for um menino. Ou pura e simplesmente você pode adorar e achar que aquela pessoa é o máximo. Por que você pode ter esses dois tipos de interpretação do mesmo enunciado? Para e pensa, tá? Porque você vai construir uma situação para inserir aquilo. Você pode pensar, esse cara está querendo pura e simplesmente me comprar. Ou, esse cara está tirando sarro da minha cara. Ou, ai, que fofo que esse cara é. Então, olha só, 3 possibilidades, e é óbvio que além dessas possibilidades nós temos inúmeras outras possibilidades, tá? Mas a compreensão disso tudo vem através do contexto que você, leitor, você, ouvinte, vai criar para compreender este enunciado. Um abraço, até já já de novo. A questão do contexto, então, ela fica muito simples, muito fácil de você compreender, ok? Como assim, professor Elias? Como assim? Pergunta o Matheus Félix. Ai, professor Elias, eu não entendi o que o senhor está dizendo. É muito simples, senhores. Para você criar um contexto de situação,
criar um entorno onde aquele ato verbal vai ser inserido, aquele que eu disse anteriormente, você recorre a situações vivenciadas anteriormente e que estão armazenadas em sua memória. Ferrou, né? Ninguém entendeu porcaria nenhuma. Tá. Ao longo da vida de vocês vão passando por algumas experiências, vocês vão lendo algumas coisas, vocês vão vendo experiências dos outros, situações em que os outros se inserem, para poder constituir muito do conhecimento que vocês têm armazenado, tá? Não vou me deter aqui agora nesse instante sobre a questão do armazenamento, porque é uma questão que precisa ser tratada de forma isolada, mas vamos lá. O que acontece então de interessante? Você experiencia, você lê, você faz uma série de situações, seu cérebro ele vai armazenando essas informações. Quando essas informações se tornam práticas sociais, ela vai então ser armazenada na memória de longo prazo, que eu vou esclarecer isso um pouco mais adiante, e se torna parte de uma prática social que os senhores já têm. Tá? Então, quando um determinado enunciado é proferido, seu cérebro ele faz diversas sinapses para, como é que se diz, recordar de situações similares onde os senhores estavam envolvidos. Ok? Então, quando você lê um texto ou ouve alguém falar alguma coisa e você não compreende, pura e simplesmente seu cérebro não conseguiu encontrar nenhum modelo de situação correspondente a essa situação. Então seu cérebro não conseguiu criar um contexto. Então o que você vai fazer? Você vai tentar criar algum contexto ali, seu cérebro vai tentar criar alguma coisa e essa experiência ele vai levar para armazenar. Se ela se repetir mais algumas vezes, ela vai se tornar social e vai para sua memória de longo termo. Tá? Então, com isso nós podemos compreender que contexto não está no texto, contexto não está somente no entorno onde você está inserido e não está somente na situação onde o ato verbal é proferido. Contexto está pura e exclusivamente nos senhores. A situação vai fazer com que os senhores busquem na memória modelos parecidos e encaixe naquela situação específica. Tá? Então, um ato verbal como eu não gosto de cebola, isoladamente, não significa nada e nem é uma afirmativa negativa, viu, Mateus? Acontece que o eu não gosto de cebola, somente aqui, ele é um exemplo. Mas se você estiver numa situação onde uma comida esteja carregada de cebola, você fala, eu não gosto de cebola. Então, a pessoa que ouve esse enunciado, ela vai buscar diversas situações anteriores onde outras pessoas não gostavam de cebola e vai encarar aquilo como uma proibição, como eu não quero, a pessoa que proferiu o ato eu não gosto de cebola, não quer cebola, então não vou fazer esse prato ou não vou colocar esse prato para a pessoa comer. Então, dependendo do contexto que a outra pessoa traz interiorizado, que ela constrói através do seu ato verbal, ela vai entender a situação de uma maneira. A mesma coisa você. Quais são os erros de interpretação? Seja daquilo que você falou, seja daquilo que você ouviu, seja daquilo que você escreveu ou leu. O erro de interpretação ocorre quando o indivíduo não consegue criar um contexto que vá dar conta daquela situação. Então, um fala uma coisa, o outro entendeu outra. Por quê? Porque não conseguiram sincronizar os contextos, ou seja, eles não têm o mesmo tipo de saber
necessário para que aquela interação verbal se dê de forma clara entre os dois. Tá certo? Eu sei que agora a priori vai ficar um pouco complicado para vocês, mas de acordo com os exercícios que eu vou postar em breve, vocês vão assistir esses vídeos várias vezes, vocês vão ver como que uma situação, um contexto específico pode fazer com que os senhores compreendam o texto de maneira diferente. Como nós somos um grupo de 10 pessoas, vai ser interessante porque eu vou propor um enunciado e vou pedir para que os senhores façam análise desse enunciado. Tá? Em particular, façam em casa, depois podem mesmo anexar no grupo ou mandar por e-mail, para mim sem problema algum. E a gente pode observar a diferença que cada um de vocês teve na hora de compreender aquele enunciado, ok? Então, se você quer ter mais possibilidades de ter contextos corretos, você pura e simplesmente precisa fazer o quê? É aquilo que todo professor de português fala para vocês. Leia. Mas só leitura não adianta, tá? Ela é importantíssima, mas não. Vão ter experiências. Vão ver mais coisas, saiam, peguem aquela leitura, antes de ir ao cinema, vê se aquele filme tem um livro, leia o livro, faça a comparação. Por quê? Porque quanto mais você praticar aquela situação, aquela questão, o seu cérebro vai armazenar na sua memória de longo prazo e você vai conseguir construir o contexto de forma correta. Tá certo? E então, de acordo com o contexto que os senhores construíram, pura e simplesmente os senhores farão a interpretação do enunciado, tá? Pode ser uma proibição, pode ser uma permissão, pode ser... Eu vou enumerar isso um pouco mais para frente, tá? Nós vamos dar prosseguimento na próxima aula sobre o contexto, já imputando alguns exemplos e atividades para que vocês possam resolver, tá certo? O que isso é extremamente importante? Porque a FUVEST, o Enem, qualquer vestibular sério hoje nesse país, cobra isso muito. Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, agende via Skype. See you later.